Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso, né, a gente ficar confiante e saber, né, do poder e dos milagres do Senhor, né? Foi na entrada, é isso? Na escadinha da entrada? Meu Deus do céu. Glória a Deus, né? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, disse: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos falar sobre a graça do Senhor, né? Sobre as nossas vidas. E aqui as dificuldades que Paulo enfrentou e como ele confiou no Senhor, né, e como o Senhor tem o abençoado, né, o abençoou e fortificou. Amém? Então, essa palavra aqui, Paulo ele fala sobre o espinho na carne, ele fala sobre as lutas que ele está passando, e aqui é o texto onde ele está. Quando a gente olha aqui em 2 Coríntios capítulo 11, ele está precisando fazer a defesa do apostolado dele. Veja só, né, a situação de Paulo com a igreja, com tantas coisas que ele fez, ele começou a ser criticado por algumas pessoas que se levantaram lá na igreja de Corinto e estavam até questionando a autoridade dele, né, e como ministro. Então, ele começou a falar algumas coisas e até ele trouxe algumas revelações que ele não tinha falado ainda, né, a gente não tinha esse relato na Bíblia, para que entendessem o quanto Deus era com ele, né? E aqui ele vai falando sobre os sofrimentos que ele passou. Ele estava falando também que muitos ali tinham se levantado na igreja de Corinto e estavam recebendo ali recursos, dinheiro, e estavam trabalhando. E Paulo estava falando assim, olha, eu trabalhei humildemente, né, diante deles. Isso está em 2 Coríntios capítulo 11, verso 7, diz assim: cometi eu, porventura, algum pecado de fato, de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, estando entre vós, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado, né? Então, aqui ele começa a defender e dizer que nem recursos, né, ofertas ele tinha recebido da igreja de Corinto, né? E ele estava, porque ele sabia ali da confusão, da competição que havia ali entre os irmãos da igreja. Então, uma série de coisas, ele fez de tudo para que o evangelho não fosse em nenhuma situação contaminado, ou as pessoas entendessem de uma maneira diferente. E ele começa a falar várias coisas. Estou explicando isso porque para que a gente entenda o contexto daquilo que Paulo falou, né, a resposta de Deus para a vida de Paulo: a minha graça te basta. Amém? Né, para que a gente compreenda as dificuldades que nós estamos enfrentando, para que percebamos aquilo que Deus já nos deu. Amém? E assim, Paulo ele falou assim, começa a dizer no verso 22, se defendendo e fazendo a comparação daquilo que os ministros que estavam sendo levantados lá em Corinto começaram a falar dele. Ele começa a fazer a comparação. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena
de açoites menos um. Fui 3 vezes futigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, ou seja, a deriva, né? Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, e em perigo de salteadores, em perigo de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, Paulo começa a dizer as coisas que ele passou, né, e o critério de comparação. Então, o critério de comparação, se Deus está com você ou não, são os testemunhos dos livramentos que você tem de Deus. Amém? Então, para quê? Para que você tenha a confiança na graça de Deus que está sobre a sua vida. Amém? Então, não era... Paulo não passou... ele pode dizer assim, olha, não passei por nenhuma dificuldade, mas, ao contrário, ele diz todas as dificuldades que ele passou. Né? E nós, por algum motivo na nossa sociedade, nós nos envergonhamos de dizer que passamos por dificuldades. Né? Se alguém falar assim, passei por dificuldade financeira, né? É difícil um homem falar que está passando por dificuldade financeira. Né? Ele vai falar assim, não, tem algumas coisinhas, alguns probleminhas, né? Tô correndo atrás de alguma coisa, tal, né? Tá ali, né? Tá um pouco, né? Mas a pessoa às vezes no final tá atolada de dívida, né? Ele fala assim como se não tivesse, né, alguma coisinha simples. Mas por quê? Porque é difícil admitir que nós estamos passando por dificuldades. Mas aqui Paulo teve alguma dificuldade de dizer o que ele passou, o sofrimento? Né? Para que nós entendamos que aquilo que Deus tem para nós, que a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Nós precisamos entender e encarar as dificuldades de frente. Encarar de frente, né? Bem redundante, mas a gente precisa está claro, né, onde você precisa entender que nós não podemos temer, né, as dificuldades. Por isso que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? A tua vara e teu cajado me consolam. Então, e assim, Paulo ele foi dizendo cada problema, cada situação que ele estava enfrentando. E ainda ele fala sobre a outra coisa, que é as preocupações com a igreja. Então, tudo isso é um sofrimento para a alma. Mas ele não estava aflito, nem angustiado, mas ele tinha o quê? O renovo do Senhor. Né? Significa que o cristão está livre de todas as preocupações? Não, mas ele ora ao Senhor. Ele tem um Deus que é com ele. Né? Então, aqui ele está dizendo, olha, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Né? Então, isso aqui é um mistério de quem está, né, no ministério. Quando a gente está na igreja, a gente está ministrando louvores, ministrando a ceia, ministrando qualquer coisa que a gente faça na igreja que a gente está ministrando, quando a gente vê algum irmão que está enfraquecido, nós também sentimos. Está entendendo? Para quê? Para que haja o compartilhar, para que haja a bênção do Senhor. E assim como você sente aquela mesma situação e aprende a buscar em Deus para que você seja renovado e a pessoa também. Amém? Né? Por quê? Porque
nós somos chamados para a família de Deus. E a família, ela compartilha tudo, né? Então, não adianta, por exemplo, o pai de família esconder um problema da família. Por quê? Porque a família toda vai sofrer. Então, quando sai aquele problema, toda a família vai ser abençoada por aquele problema ter sido resolvido. Amém? Né? Então, mas é necessário que haja o compartilhar, né? Porque na comunhão, né, quando você tem compaixão, você vai poder sentir a mesma coisa, né? Seja a aflição, seja as vitórias. Por isso que nós nos alegramos com o livramento, nós somos renovados quando alguém é abençoado. Amém? Né? Quando tem um livramento, uma situação, e assim nós somos fortalecidos na força do seu poder. Ser fortalecido é necessário que nós não escondamos as dificuldades que nós estamos passando. Está entendendo? Né? Porque, estou falando disso, porque nós vamos falar sobre visão. Visão é você enxergar as coisas, né? Enxergar o mundo espiritual, uma situação de maneira diferente. Mas como é que nós vamos ter uma visão de Deus se nós estamos negando aquilo que estamos vendo com os próprios olhos? Então, nós não podemos negar aquilo que nós estamos vendo com os próprios olhos, as dificuldades, as situações que nós estamos enfrentando. Amém? Né? Então, aqui Paulo ele fala de muitas situações que eram conhecidas de outras pessoas e talvez coisas que outras pessoas não sabiam que Paulo estava enfrentando. Né? Ele chegou a compartilhar coisas que ninguém sabia que ele estava sofrendo. Para quê? Para que entendesse o poder de Deus que havia na vida dele. Né? Com toda a dificuldade, com toda a luta que ele tinha, ele estava em pé e dando glória a Deus e sendo usado no poder de Deus. Amém? Assim como cada um de nós podemos fazer. Se passarmos a enxergar. Né? Muitas vezes a gente quer ver coisas além daquilo que outras pessoas não conseguem enxergar, mas não deixamos de admitir aquilo que está acontecendo, que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Então, para nós agirmos com sabedoria, nós precisamos entender e enfrentar os problemas, né, as dificuldades, e colocar em oração, e colocar diante de Deus, né, e não negar uma realidade, mas confiar no poder de Deus que muda as situações. Amém? O poder de Deus muda as situações, assim como nós vemos tudo o que ele passou, perigos que ele passou, mas o Senhor o livrou de todas as coisas. Mas ele tinha consciência do perigo que ele tinha passado. Né? Então, isso é importante, né? Você ter a consciência dos perigos que você enfrentou e que o Senhor te livrou, para que você possa compartilhar isso. Né? Amém? Estão entendendo, né? Então, aí no capítulo 12, ele começa a dizer, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações no Senhor. Porque ele está dizendo, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ele diz isso no verso 30. Né? Então, ele vai, se eu tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Né? Então, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Né? Então, ele começa a dizer as dificuldades que ele passou, o que ele sentiu, e que ele se gloria por quê? Porque quando você passa por uma dificuldade e você sai transformado, você que estava abatido, o Senhor te levanta, você se sente no poder de Deus, porque você se torna mais do que vencedor. Amém? Porque Cristo, ele foi até o final, ele morreu por nós. E pelas dificuldades que nós vamos passando, o Senhor, ele vai e nos livra da morte. Então, nós somos mais que vencedor, porque Cristo morreu por nós. Amém? Então, a gente confia
no poder de Deus para sermos transformados. E aqui ele começa a dizer: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, porque ele não queria falar sobre essas coisas, mas em virtude de tudo que ele estava sendo acusado e perseguido, ele começou a entrar em assunto que ele não tinha falado para ninguém. Passaria as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que... Ele não fala nem dele, né? Olha só, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não o sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim se vê ou de mim ouve. Então ele está falando isso para quê? Para que as pessoas fiquem assim: olha, Paulo sofre todas essas coisas, é porque Deus não é com ele. Isso é mentira, irmão. Se alguém está passando por dificuldade, alguém me dizer: está passando por dificuldade, é porque Deus não é com essa pessoa. Não é assim. O que nós precisamos ver é a fidelidade. E muitas lutas, muitos combates acontecem porque você está lutando pela palavra do Senhor. Amém? Então, nós precisamos entender, né? Então, não é porque acabou a luz, né? Não é porque estou sem luz na minha casa, estou sem água na minha casa, que acabou o mundo, não. Amém? Estamos aqui, né? É difícil, né? Muitas pessoas hoje estão sem luz em casa, também eu. Né? Mas tenho o quê? Tenho amigos, tenho famílias para acampar na casa. Estou indo lá acampar na casa, né, de quem me quer bem, está me recebendo nesse momento difícil, onde não tem água e não tem luz na casa. Né? Então, é muito difícil viver hoje. Como você vai viver sem água e sem luz, né, nos dias de hoje, com tudo que você precisa fazer? Então, mas não significa que nós estamos desesperados, amém, irmãos? Né? Enfrentamos as dificuldades. E não vamos ficar lamentando e chorando. Ai, ai, ai. A gente só pode ficar lamentando que está doendo as pernas de descer de escada, né? Vários andares. Ai, está doendo essa perna. Mas é a realidade. Vai falar que não está doendo a perna? Não está cansado? É uma realidade. Mas o Senhor é que nos renova. Amém? Por isso a gente precisa dizer e encarar, né, as dificuldades e confiar no poder de Deus para a transformação e para a salvação. Amém? Está compreendendo isso? Glória a Deus. E aí, Paulo continua no verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Né? Então, olha só a situação de Paulo. Ele passou por muitas lutas, mas ele recebeu a visão, né, de Deus, onde ele foi ao terceiro céu. Né? Então, o primeiro céu, aquilo que é um firmamento que nós enxergamos. O segundo céu é onde ficam os poderes espirituais, né, todos os anjos que cuidam das coisas, das provisões de Deus, né, da chuva, dos tempos, né, de todas as coisas que têm os seus tempos, né, são governados por poderes espirituais que estão nesses lugares celestiais. E no terceiro céu, né, onde estava o paraíso. Né? Então, quando Deus se encontra com o homem, ele se encontra o quê? No paraíso. Né? E o paraíso estava na terra, quando Adão estava no jardim, quando Deus criou o homem no jardim. Né? E então, quando o homem pecou, né,
ele saiu, foi expulso do jardim, e depois teve o dilúvio. Então, né, nós não temos mais o quê? O acesso ao paraíso. Por quê? Porque ele ficou no terceiro céu. Então, aqui Paulo ele foi arrebatado. Por isso que ele fala, não sei se no corpo ou fora do corpo, porque para ele que estava lá, ele se sentia pleno, né? Ele se sentia com o corpo dele, vendo as coisas. Ele não sabia se ele estava no corpo dele lá, ou era uma visão. Por isso que ele disse, não sei se no corpo ou se fora do corpo, né? Para estar lá no paraíso. Então, nessa visão, ele recebeu grandes revelações e a presença do Senhor. E isso, né, as revelações e a presença de Deus, faz o quê? A transformação da nossa visão, da maneira que nós encaramos os problemas e as dificuldades. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos é entender e mudar a visão, né? Muitas empresas, né, na sociedade, ela entendeu que as pessoas, além de receberem as instruções para o seu trabalho, elas precisam conhecer a visão da empresa, né? Ou seja, tentam passar o que a empresa quer chegar e começa a colocar objetivos maiores, mesmo que a empresa não tinha isso, ela começa a buscar qual é a visão da empresa, para que as pessoas que comecem a trabalhar lá começam a pensar de uma maneira mais longa, né? Por quê? Porque a visão faz com que você trabalhe e supere as dificuldades, né? Então, só que isso aqui na palavra, nós percebemos o quê? Quando você tem a visão de Deus, ou seja, quando você tem o conhecimento do poder de Deus, quando você compreende que toda a palavra de Deus é verdade, quando você sente isso no seu coração, na sua mente, todo o seu ser, né, você entende e passa a amar a Deus, reconhecer que o poder dele é excelso, é sublime, é sobre todas as coisas. Quando você reconhece isso, aí a tua visão é curada. Por quê? Porque na presença de Deus, todos os nossos sentidos, eles são purificados. Então, a sua visão, ela é purificada. Os seus lábios são purificados, né? Então, a gente vê isso na visão do profeta Isaías. Ele viu alto sublime trono, né? Teve a visão dos anjos adorando a Deus, dizendo santo, santo, santo. E dentro daquela situação, ele falou assim, olha, eu vou morrer, porque eu sou um homem que sei o quê? Tem a sua vida transformada. Amém? Então, os problemas, eles não vão te afetar da maneira como afeta todas as pessoas, apesar de você passar pelos mesmos problemas. Está entendendo? A diferença de você ter a visão de Deus, de você ter o encontro com Deus, essa é a diferença. Nós vamos passar pelas mesmas coisas, mas o impacto em termos de tristeza, angústia e sofrimento que vai ter na sua vida, não vai ter isso na sua vida. Está entendendo? Por isso que nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Por quê? Porque a proteção que nós podemos ensinar a ele é o quê? Está na presença de Deus, né? Para poder enfrentar todos os problemas que vão acontecer. Amém? Estão entendendo? E aqui, Paulo diz, olha, por causa desse mensageiro, orei 3 vezes ao Senhor para que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, aí ele responde, né? Então, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte.
Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Então ele diz, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, mas é porque ele já teve a visão de Deus. Ele teve encontro com Jesus. Amém, irmão? Né? Então, não adianta eu querer dizer isso para outras pessoas. Não, quando você é fraco, que você vai ser forte, tal, tal, tal. Por quê? Porque se a pessoa não conhece a Deus, não vai adiantar, irmão. Entendeu? Então, não adianta a gente querer fazer um coach, né? Querer fazer um trabalho onde vai ser só para a pessoa, né? Tentar reprimir e dizer que ela não está sofrendo. Não, me cortei, mas não está sangrando, está pingando tudo. Não é você negar a dificuldade, não é você negar o sofrimento, a adversidade que você está passando, mas é você saber enfrentar que pelo poder de Deus aquilo não vai te destruir. Amém? Por isso que Paulo ele diz, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. E aqui, quando ele diz, a minha graça te basta, né? E ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós precisamos entender o que Deus já nos deu. Porque se Ele deu a sua graça, e o poder de Deus se aperfeiçoa nas situações que você está vivendo, você precisa entender o que Deus já te deu. Amém? Então, vamos lá agora passar para meditar naquilo que Deus te deu. Vamos para 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, a graça de Deus, o que Ele já nos deu? Ele já nos concedeu sermos filhos de Deus. Né? Então, quando nós estamos passando por uma dificuldade, logo a gente pede assim, Senhor, me dá força, me dá uma porta, abre uma porta, me dá isso, me dá aquilo, porque a gente imagina que Deus já não nos deu ainda o que é necessário. Mas quando nós observamos a palavra, e quando diz a palavra, a minha graça te basta, significa que Ele já te deu o que você precisa. Já foi concedido. Amém? Então, olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Né? Então, Jesus amou o mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Né? E Jesus, Ele mesmo se entregou por amor a nós. Então, só que esse amor, Ele produziu um fruto. Né? Então, Jesus como pão vivo, que desceu do céu, ele morreu. E é interessante, né? Porque o trigo, ele é uma semente que ela precisa morrer. É diferente de outra semente, que ela está ali e ela brota, né? Ela faz produzir. Mas o trigo morre. O trigo morre para ele multiplicar. Né? Então, é uma semente diferente. Por isso que Jesus diz que se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. Né? Então, se o grão de trigo que for semeado, ele precisa morrer. Né? E é por isso que Jesus ele morreu por nós, e Ele é o pão vivo, né? Que desceu do céu. Né? Então, Deus criou
essa semente de uma maneira diferente, que ela precisa morrer. E assim e ele partiu o pão para nós. E nós, o que nós vamos precisar fazer? Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Por quê? Porque o poder de Deus na nossa vida, ele só é manifestado a partir do momento que nós morremos para nós mesmos. Amém? Então, significa o quê? Você encarar as dificuldades. É você negar a si mesmo. Porque nosso natural é o quê? É lutar para não passar dificuldade. Qual que é um sofrimento de um pai de família? Ele quer trabalhar, ele quer receber o dinheiro, mas ele quer o quê? Que a sua família não passe por nenhuma dificuldade. Eu vou falar só com os pais de família aqui. Faz de conta que só estamos nós aqui. Olha só para mim, pensa ali. Tua família nunca passou por dificuldade? Você conseguiu fazer isso? Por quê? Porque não é possível. Não é possível nós garantirmos que os nossos filhos não vão passar por dificuldades. E a grande dificuldade dos pais, e muitos pais abandonam a sua família porque ele entende o quê? Ele é um fracassado. Por quê? Porque ele não conseguiu impedir que sua família passasse por dificuldade. E aí ele fala, então, eu sou um fracassado, a família é fracassada, essa instituição não funciona, porque é impossível eu não conseguir vencer que minha família não passasse por dificuldade. Só que quando nós olhamos a palavra e entendemos a palavra, o Senhor, Ele restaura, Ele renova, porque nós somos sustentados pelo Senhor. E tudo aquilo que acontece de dificuldade, nós ultrapassamos. Se há perdas, há restituição. Amém? Então você tem uma renovação. Se foi destruído, o Senhor nos dá força, poder para quê? Para reconstruir. Esse é o poder da ressurreição. Então, por quê? Porque se somos entregues à morte, nós somos também ressuscitados com Cristo. Então, você enfrenta a dificuldade, vai a quase a falência, mas o Senhor te sobe de novamente. Te faz você estar forte novamente, com saúde novamente, com disposição, com sabedoria e com rendimento novamente. Amém? Então, faz com que o homem de família, que tem a sua família e tem a sua confiança em Deus, ele não teme passar pelas dificuldades. Então, quando a gente vê lá no Salmo 23, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, mesmo que você não tenha condição de se alimentar ou dar a provisão, o Senhor vai preparar uma mesa para você. Amém? E foi o que aconteceu no deserto. Quando Deus tirou o povo da escravidão, levou para o deserto, onde o homem não tinha instrumentos para fazer. Porque está no deserto, ele não tinha água, não tem uma terra que ele possa plantar, não tem condições de sustentar. Mas o Senhor sustentou, e não foi só uma pessoa. Foram milhares do povo todo. O povo todo estavam lá, a família inteira. Os pais, as mães, as crianças, os animais, toda a família, todas as posses estavam lá e foram sustentados pelo Senhor. Então, o Senhor, Ele mostra que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Amém? Então, por isso, nós não precisamos lutar para querer ter um poder para que a pedra se torne em pão. Né? Mas você precisa o quê? De orar ao Senhor, porque você depende da palavra dele para viver. Né? Assim, nós vemos, Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Por quê? Porque Deus o sustentou. Ele esteve na presença de Deus e o poder de Deus o sustentou. Porque quando você está numa visão, andando em visão na presença de Deus, você é sustentado pelo Senhor. Amém? Mas isso não significa que nós vamos fazer um jejum se nós não estamos com a visão. Ah, não, eu quero ir fazer um jejum físico aí, 40 dias, 40 noites. Mas essas pessoas, elas foram sustentadas porque estavam diante de Deus. Então, nós não devemos o quê? Tentar ao Senhor. Falar, não, eu vou parar de comer, mas o Senhor vai me sustentar. Mas você não tem recurso para comer? Então, come. Quer fazer um período de jejum? Faz um período de jejum. Mas não vai fazer uma greve de fome. Fala, não, agora eu vou fazer uma greve de fome para o Senhor. Jejum não é greve de fome, irmãos. Amém? Estão entendendo? Então, nós vemos essa passagem de 1 João 3, aquilo que foi concedido a nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. No verso 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Olha só a visão, né, de João. Ele já tinha um entendimento que eles estavam hoje sendo concedido ser filho de Deus, e ele tem a visão de que quando o Senhor se manifestar novamente, nós seremos transformados de novo. E ainda não sabemos de que maneira. Olha só a visão que ele estava tendo. Ele falou assim, olha, ainda há uma coisa maior que o Senhor tem para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que foi preparado para aqueles que o amam. Amém? O que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, né, nós precisamos entender isso. No verso 3, né, 1 João 3, verso 3, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, a graça de Deus se manifestando em nós, ela produz alguma coisa diferente. Amém? Ou seja, é fruto da palavra que você come. Há uma transformação que ocorre na nossa vida, né? Aquilo que já temos recebido. E Paulo fala isso em Efésios capítulo 1. A carta de Efésios. Eu compartilhei esses textos com vocês, está no grupo da igreja, tá? Não sei se vai dar para falar tudo. Então, pelo menos a gente vai pontuando algumas coisas. Então, nós estamos falando daquilo que nós já temos recebido. Então, a primeira coisa é o amor, poder de ser filho de Deus, né? Então, Efésios capítulo 1, verso 3 diz, bendito o Deus de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, aqui nós vemos aquilo que foi concedido a nós. Quantas bênçãos foi concedido a nós? 1, 2, 3, 4, 5, 10, quantas bênçãos? Quantas? Alguém recebeu todas. Tem mais alguém que recebeu todas aí? Amém. Glória a Deus. Então, Deus nos deu
todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então, se Ele nos deu o poder de sermos filhos de Deus, quais as bênçãos que Ele nos tem concedido? Ele tem nos concedido as bênçãos para sermos filhos de Deus. Amém? Então, aqui Paulo ele vai relatar que bênçãos que Deus nos concedeu para nós sermos filhos de Deus. Né? Então, ele começa a dizer: porque Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Então, a primeira coisa que nós percebemos é o quê? Que Deus, antes de criar o mundo, Ele planejou que todos nós fôssemos ligados e vinculados a Jesus Cristo. Ele nos predestinou para a adoção, para nós sermos semelhantes a Cristo. Então, esse é o plano de Deus. Ele já criou o homem para isso. Então, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Por quê? Para que nós tivéssemos toda a estrutura para poder receber de Deus. Amém? Então, Ele já nos criou capazes de receber aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então, é que nem você perceber, você precisa comer, mas Deus já te criou com a boca? Já te criou com a boca. Você precisa mastigar. Precisava de dente, então, né? Precisa de alguma coisa para você poder mastigar. Deus já te deu o dente? Né? Ele faz crescer os dentes. Então, quando você é bebê, né, você não tem dente ainda. Por quê? Porque o alimento que você vai tomar, né, não precisa ser mastigado. Mas depois, quando está crescendo e precisa mastigar, o que começa a fazer? Começa a crescer os dentes. Por quê? Porque Deus já nos preparou para aquilo que nós precisamos receber. Amém? Então, você já tem condições de receber aquilo que Deus tem para te dar. Amém? Essa é a primeira coisa. Né? Então, Deus nos criou com entendimento para nós compreendermos as palavras e recebermos as palavras de Deus. Amém? Então, você tem ouvidos para ouvir. Eu ia falar ouvidos para ver, né? Olhos para ouvir, né? Mas Ele dá todas as coisas que você precisa, né? Você precisa de olhos para enxergar, Deus te dá. Mas quem hoje não enxerga? Quando for o corpo ressurreto, o que vai acontecer? Todos enxergarão. Na ressurreição, todos enxergarão. Mas quem não ouve hoje? Quem é surdo de nascença, o que vai acontecer? Será curado. Por quê? Porque no novo corpo, todas as pessoas ouvirão. Amém? Porque Ele vai abrir, né, todos os ouvidos. Mas quem é mudo? O que vai acontecer se converter ao Senhor? Ele vai falar. Amém? Por quê? Porque Deus nos preparou para recebermos e transmitirmos tudo aquilo que Ele tem planejado para nós. Né? Por isso que Ele curou o cego, que curou os mudos, para mostrar o quê? Que na presença de Deus, todas as coisas são transformadas. Todos os obstáculos são tirados. Né? Ele nos deu os pés para andarmos. Quão belos são os pés dos mensageiros. Mas quem não pode andar? Né? Aquele que crê em Jesus, ele vai andar na ressurreição. Amém? Ele, na ressurreição, ele não vai continuar paralítico, ele vai andar. Amém? Se alguém tem alguma enfermidade, o que vai acontecer com o novo corpo? O novo corpo não vai ter nenhuma enfermidade. Amém? Por quê? Porque ele é a própria vida.
né? A gente não vai ter nenhum sofrimento. Até dos nossos olhos, Ele vai enxugar todas as lágrimas. Por quê? Porque na nossa mente ainda tem o quê? Vai ter a dor do sofrimento que nós passamos. O luto. O luto é uma dor de uma coisa que você passou, de alguém que morreu, que sofreu, e você fica com aquilo na cabeça, nas suas lembranças, né? Mas Deus vai curar também. Na ressurreição, todas as lembranças nossas serão curadas. Não é que você vai ter um esquecimento e não vai saber o que aconteceu. Não é isso. Mas você vai ter a cura. Amém? Né? E o poder de Deus hoje nos traz a cura, que é o perdão dos pecados. Tudo de errado que nós fizemos, quando nós cremos e nos convertemos ao Senhor Jesus, o que nós passamos a ter? As nossas lembranças curadas, os nossos pecados perdoados. E isso é uma cura da alma, amém? Do espírito. E é por isso que nós vamos ter o quê? A santidade completa. Então, Ele preparou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Então, Jesus, né, Ele veio para amar e nos mostrar o caminho do amor. Mostrar que nós precisamos cumprir a palavra de Deus, mas o caminho é pelo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, nós andamos pelo caminho em amor. Então, mais do que receber todos os dons, nós vamos o quê? Andar pelo caminho do amor, que o Senhor Ele vai te dar tudo o que você precisa para enfrentar o caminho que você tem para enfrentar. Né? E nós precisamos o quê? Aprender a receber aquilo que Ele já concedeu para nós. Então, Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo a bondade da sua vontade, né? Para louvor da glória da sua graça. Então, a nossa predestinação é nós nos tornarmos filhos de Deus por adoção. Né? Então, essa transformação que ocorre é uma bênção espiritual. Amém? Então, aqui Paulo ele começa a explicar todas as bênçãos espirituais que estão liberadas a nós. Esse texto ele vai mostrando o que Deus liberou para você. Às vezes a gente fala assim, todas as bênçãos espirituais. Fala assim, então, peraí, é $1 milhão, é $2 milhões, é em barra de ouro, o que é essas bênçãos espirituais? Eu vou fazer um saque, né? Vou fazer um saque do meu tesouro no céu. É isso? Não. O que Deus nos deu é tudo o que você precisa para ser filho de Deus. Ele já te deu. Né? Então, nós precisamos o quê? Receber. Né? Quando nós vemos lá em João 1, deixa marcado em Efésios aí que a gente vai voltar para ele. Hein? Né? João 1, verso 12, diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, é crer no Senhor e receber de Deus. Né? Então, você quando recebe, Jesus é o Filho de Deus que veio em carne, e Ele veio provar que Ele está com o Pai, e quem vê a Jesus vê o Pai. Né? Então, quando você crê nisso e você recebe o quê? Todas as palavras que Ele disse. Então, muitas vezes pessoas começam a falar assim, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas você recebeu as palavras que Jesus disse? Aí eu falo assim, quais? Aí a pessoa não sabe o que Jesus disse. E nós precisamos saber o que Jesus disse. Por quê? Porque nós recebemos,
nós passamos a entrar em nós o quê? Que você ouve, o que você vê, certo? O que você come. Isso que entra no seu sangue, né? O corpo transforma e transforma isso dentro do teu ser. E nós precisamos comer da palavra. Comer da palavra é o quê? É concordar. Você ouviu e você fala a mesma palavra que você ouviu. Quando você faz isso, né? E na tua mente e no teu coração você crê naquela palavra, não é uma repetição, como a gente falava lá quando criança, lá na quinta série, decoreba, né? Você está só ali, falando ali, mas é temporário, né? Você está fazendo aquela leitura rápida ali, só para fazer a prova ali naquele momento, e depois o que aconteceu? Não sei mais nada. Entrou no dia temporário, dormiu, apagou, sumiu tudo aquilo lá, nem sei do que se trata mais. O que era a prova? Nem sei do que era. Né? Isso que é falar sem passar pela mente e pelo coração. Né? Você guardou ali na tua lembrança temporária, que é só daquele momento que você viu. Então, mas a palavra de Deus, a conversão, ela é feita quando você ouve, você lembra, você entende, você fala, você concorda, você guarda no seu coração. Né? Isso aí é conversão. Aí você recebe. E para quem recebe a Jesus, Ele deu o poder, nessa palavra que você recebeu, de você se tornar filho de Deus. É nascer de novo. Então, você nasce de novo e aí você tem um crescimento. Né? Em Pedro, na epístola de Pedro, ele diz assim, olha, desejai o leite como uma criança novamente nascida. Né? Então, você nasce de novo, você começa a tomar o quê? O leite. Ou seja, a palavra que você não precisa o quê? Mastigar. Você vai vindo assim, você está recebendo sem precisar mastigar. Mas, para o teu crescimento, você vai precisar o quê? Vai precisar mastigar. Por que tem gente que não cresce? Porque está tomando só leite. Deus tem mais. Mas se a pessoa está só tomando leite, não está o quê? Exercitando a dentição. O que acontece com os dentes se você não mastigar? Se a criança, você vai falar, não, ela está crescendo, está começando a crescer os dentes, mas você não dá coisa para ela mastigar. O que acontece com essa criança? Vai ter problema. Os dentes vão o quê? Vão cair. Porque a própria mastigação que você vai fazendo, o exercício, vai fortificando, né? E depois vai ter o quê? Uma troca de dentição. Não acontece isso? Né? Então, a criança ela tem um dente que a gente chama o quê? Dente de leite, que é o quê? O dente sem raiz, né? Por quê? Porque você está comendo ali papinha, você está comendo algumas coisas que não vai comportar para o dente definitivo. Então, a gente vê o quê? Crente ficando o quê? Olha só. Será que é isso? Por quê? Porque está caindo o dente. Então, tem um começo bom da palavra, está crescendo, tal. Só que está comendo o quê? Só papinha. Só que tem um período de troca de dentição. E aí depois não consegue comer mais. Por quê? Porque não tem dentes para comer aquela carne. Aí começa a reclamar da comida. Mãe, tá duro. Tem que mastigar. Aí a mãe tem que fazer o quê? Bate tudo. Mas aí eu vou te dar papinha de novo. Aí a criança pode ficar com papinha para sempre? Não. Por quê? Precisa receber mais. Né? E a gente vai vendo, volta para lá, para Efésios. O que Deus tem para nós? Jesus tem a graça e a verdade para nós. Né? Amém?
verso 5, Efésios 1, verso 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, a primeira coisa que é o do nascimento que você recebe, o quê? É a redenção dos seus pecados. Para quê? Para que você seja curado, né? Então, toda vez que você, por exemplo, você está doente, está no hospital. No hospital você recebe a comida normal? Você recebe o quê? Uma papinha, tal, porque você ficou um período sem comer e tal. Então, você não pode chegar lá e falar, não, vou te dar aqui um churrasco, uma feijoada. Saiu de uma cirurgia, a primeira coisa que você recebe é uma feijoada? Não. Não. Né? Você vai receber alguma coisa muito gordurosa, que o teu fígado vai precisar? Não, nada gorduroso. Né? Com muito sal? Não, bem sonsinha, tal, pouco sal, bem molinha, né? Um purezinho, aquele purezinho que, né? Bem ralinho, tal, você fala, tal. Até o corpo, né? Ver se está tudo funcionando, o intestino funcionando, tudo direitinho, para depois, né? Terceiro dia, aí vai ver se pode comer uma comida mais sólida, tal. Ou seja, há uma necessidade de você estar crescendo mais, né? E a redenção e a cura, né, a remissão dos pecados, ela faz o quê? Ela faz a purificação para você receber de Deus a sua graça. E isso o quê? Vai fazer o quê? Você ser purificado. Amém, irmãos? Então, isso vai permitir que o teu corpo seja curado para receber o próximo alimento. Então, o que é essa lavagem? É você ouvir a palavra. Cada vez que você vai ouvindo a palavra, isso é um leite, né? Isso é um alimento suave, porque você está ouvindo. E quando é que você está mastigando o alimento? É quando você está lendo a palavra, está meditando e está aplicando na sua vida. Aí você está mastigando. Amém? Quando a gente vê os apóstolos que receberam a unção, que receberam o poder, quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, eles falaram assim, olha, nós precisamos nos dedicar à leitura da palavra. Mas, irmão, eles eram apóstolos, eles andaram com Jesus 3 anos, eles receberam o dom do Espírito Santo e tal, e agora eles estão dizendo que eles precisam se dedicar à leitura da palavra para a pregação. Apóstolos? Irmão, por quê? Porque é alimento sólido. Amém? Então, eles tinham que ler a palavra, eles precisavam entender, eles precisavam se dedicar, eles precisavam orar aquilo que eles estavam lendo e entendendo, cheios do Espírito Santo. Mas eles se dedicavam à leitura da palavra. Amém? Por quê? Porque isso é o alimento sólido. Então, nós precisamos nos dedicar a nos alimentar da palavra. Tudo bem, irmãos? Dura esse discurso? Está fácil? Verso 8. Deus, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, outra bênção espiritual que Deus nos dá, sabedoria e prudência. Mas a sabedoria, ela precisa ser mastigada. Por quê? Porque você precisa
investigar. Quando você mastiga, você está fazendo o quê? Você está discernindo cada coisa que você está comendo, né? Então, com quem tem um bom paladar, né, você consegue falar assim, essa carne aqui, você colocou azeite nessa carne? Ah, mas você colocou, que tempero tem isso aqui? Tem um pouquinho de alho, né? Estou sentindo alho, olha isso aqui. Né? Então, nossa, alguém vai começar a ficar com fome aqui, né? Você começar a falar assim, né? Você sabe, por exemplo, você está comendo uma carne, se ela foi temperada com sal grosso ou se foi com sal fino, certo? É diferente, né? Você fala, não, mas aqui essa carne está ao ponto. Você vai saber, não, essa aqui está mal passada. Não, essa aqui está muito... Por quê? Porque você está mastigando. Mastigando faz o quê? Você examinar. Então, quando você está adquirindo sabedoria, significa que você está mastigando. Então, você não vai fazer nenhuma decisão sem examinar. Né? Então, aquilo que você vai fazer... eu preciso assinar um contrato, mas você vai falar, peraí, então é só pegar o papel aqui, onde eu assino? É isso, né? Quando eu falo assim, não precisa assinar um contrato, significa o quê? Tem gente que parece que é assim, né, Tilane? Tenho aqui um contrato para você assinar. Onde eu assino? É aqui. E faz umas rúbricas aqui também, dos ladinhos, né? Aí, às vezes, você vai falar assim, mas escuta, você está lendo... Você sabe. Precisa ler. Então, precisa ler e entender quais são as implicações daquilo que você vai assinar, né? Ou seja, você precisa examinar. A sabedoria, então, a prudência, a sabedoria e a prudência, ela precisa que você examine. A bênção foi concedida por Deus, amém? Mas ela é adquirida pelo mastigar. Né? Você precisa comer aquilo. Né? Você precisa examinar. Você precisa ver antes o que você vai comer. Né? Precisa comer. Mas tem coisa que você come antes de olhar. Você só olha, você fala, não. Você olha como foi feito, né? Você fala assim, poxa, que lugar que foi feita essa comida? Você pede uma comida sem saber de onde que é. Manda aí, qualquer coisa, qualquer lugar. Você fala, não, peraí, que restaurante a gente vai pedir? O que tem no preparo? Né? A gente faz, às vezes, muita coisa automática, mas você sabe o que você está pedindo. Né? Você imagina, né? E depois, quando você chega ali, você faz o quê? Né? Quantos lanches você já abriu o lanche para ver antes da mordida? O lanche está cheio de coisa lá, mas você levantou o pão, viu lá o que tem, né? Eu confesso que eu não como nenhum lanche sem abrir. Eu sempre levanto, dou a desculpa, não, vou colocar um pouco de sal, vou colocar mais alguma coisa, mas eu sempre olho o lanche que eu estou. Né? Mas aí é só um hábito, né? É só um hábito, né? Aí eu olho assim, tomatinho, tá aqui, que tipo de tomate, que tipo de salada, né? Você vejo se tá novo, se tá velho. Antes de dar a mordida, né? Já dei uma examinada. Né? E não dou aquela mordidona assim. Conheço algumas pessoas que às vezes engolem assim 2, 3, 4, 5 hambúrguer de uma vez, né? Mas você viu o que você estava comendo, né? Não, mas tudo bem. Quando aqueles mini lanche, né, mini hambúrguer, né? Porque grande, né? Não dá para colocar 2 grandes sanduíches na boca de uma vez. Alguns já tentaram, né? Mas a questão é que você precisa examinar o que você vai comer. O que você vai mastigar. E quando você dá a primeira mordida e você não gostou, o que você faz? Você come assim mesmo? Ou você dá uma engasgadinha? Espera um pouquinho só. Né? Dá uma engasgadinha, uma tossidinha e vai fazer o que com aquilo? Né? Pôr para fora, né? Isso é tão ruim que o teu próprio corpo,
né? Se aquilo está estragado, o que acontece com o teu corpo? Teu corpo põe para fora, gente. Teu corpo rejeita. Você fala, passei mal. Tô passando. A primeira coisa que os pais falam é o que você comeu? Você sabe o que você comeu? Onde você comeu? Como é que foi preparado? Não, mas não é aquele queijo. Não era queijo. Aquilo lá foi leite que estragou. Você comeu. Eu tomei o iogurte. Eu não comprei iogurte. Não comprou iogurte, não. Então, né, você fala... Por quê? Porque nós precisamos ser mais criteriosos com aquilo que nós estamos nos alimentando, irmãos. A palavra de Deus, tem bastante pregação na internet, muitas pessoas falando e tal, mas nós precisamos o quê? Examinar se aquilo que a pessoa está falando está de acordo com a palavra, né? A primeira coisa que a gente faz é examinar, por exemplo, por que nós estamos pregando aqui, a gente abre e diz, olha, versículo tal, está dizendo isso. Por quê? Porque nós estamos examinando. Eu não estou só falando sem mostrar onde eu estou lendo isso. Por quê? Para que você saiba onde você está lendo e onde está escrito isso mesmo, né? É verdade, essa é a palavra, é a origem, é a minha opinião ou está escrito? Por quê? Porque nós precisamos examinar e ver se está escrito aquilo que a pessoa está falando. E hoje há muitos conselhos dizendo, tal, isso. Mas de onde a pessoa tirou isso? Que conclusão foi essa? É um conselho simples, mas a primeira coisa que você faz antes de você comer é para onde está escrito isso que a pessoa está falando. É a primeira coisa que você tem que fazer. É abrir o lanche. É abrir a comida. Está escrito aonde? Aqui eu estou vendo lá. Aqui nesse prato está aqui, ó. Está escrito Salmo. Tem um pouco de Salmo, tem um pouco de carta de Paulo, tem um pouco de profecia, tem um pouco, mas está onde? Está tudo temperado, mas você precisa saber de onde que é. Tem aqui um tempero misturado que é o quê? Isso aqui é uma visão que ele teve mas está escrito aonde essa visão? Aí você descobre o quê? Que tem gosto de heresia, né? Que, como diz, ou seja, aquilo não é uma boa palavra. Não é a verdade pura. Não é o alimento que vem da palavra de Deus. E se você... Teve uma vez... Eu fui comer na casa de uma pessoa conhecida e tal, né? E estavam os meus filhos juntos. Não vou falar, olha, não vai entregar de onde era. Né? Aí preparou ali a comida e tal, né? Aí tinha um chuchuzinho, né? Com queijo tal, e mais alguma coisa tal. E aí na hora que a gente mordeu... Tem uns que não morderam. Aí eu dei só uma mordidinha, mas foi aquele dia que eu estava com fome, né? Muita fome, dei uma mordida muito voraz, né? E o chuchuzinho escorregou para dentro da boca. Blá, já foi, né? Aí eu comecei a suar. Aí quem fez a comida falou assim, olha, ela comeu, não come não, que não tá bom isso aqui, hein? Acho que é melhor separar. Aí já tinha ido uma parte. Não foi minha esposa, tá? Mas, aí passou, mas aquele começou, né? Bom, enfim, tive que pôr para fora. E há uma situação de que, às vezes, você precisa o quê? Pôr para fora aquilo que você comeu que não devia ter comido. Era chuchu mesmo. Mas estava com... Meus filhos falaram que era nhanha, não sei se era... chuchu com nhanha, né? Eles não sabiam o que ia ficar, enfim.
Enfim, a importância do quê? De nós colocarmos para fora aquilo que nós comemos que não devia ter comido. Você vai falar assim, isso aqui não é a palavra de Deus. Isso significa o quê? Que você tem que conferir o que foi dito, o que foi ensinado com o que está escrito. O que vale para a nossa vida é o que está escrito na palavra de Deus. A minha opinião só tem valor se ela concordar com a palavra de Deus. Amém? A nossa opinião sobre alguma coisa só tem valor se nós concordarmos com a palavra de Deus. Não adianta eu dizer assim, mas eu acho, meu pensamento é mais moderno, é mais atual. Está escrito na palavra de Deus isso, né? A palavra de Deus diz lá, olha, não vos conformeis com este mundo. Então, tem gente que olha assim, a palavra de Deus, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que eu estou falando que tem que mastigar a palavra, por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos ter um culto racional. Ou seja, você só pode cultuar a Deus de uma maneira que você compreenda o que você está fazendo. Nosso culto a Deus, ele é aceitável quando você compreende o que você está fazendo para Deus. É culto racional. E diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí tem gente que faz o quê? Essa primeira parte do versículo, que é não vos conformei, a pessoa não pensa no não vos conformei. Ela só vê assim, transformai a situação pela renovação da sua mente. Então, eu vou transformar esse dia das bruxas em uma coisa boa. Olha que ideia legal. Vou transformar. Mas isso aqui é o versículo inteiro? É a palavra toda? A palavra do Senhor diz o quê? Não vos conformeis com este mundo. Não é transformar se conformando. Vou fazer de uma maneira melhor. O dia das bruxas está escrito na Bíblia? Não, a bruxa está dizendo que a gente não deve ouvir, né? É isso que está na palavra de Deus? A palavra de Deus fala para alguém ser bruxo, ser mágico, ser feiticeiro, fazer algum ritual. A palavra de Deus diz para fazer isso? Não diz isso. Diz para não fazer o costume de outros povos que fazem isso, que não se converteram a Deus. É proibido fazer feitiçaria, magia, consultar mortos, é proibido. É proibido na palavra de Deus, é só olhar em Levíticos, em todos os textos. Então, aqui a palavra diz, não vos conformeis, ou seja, você não concorda com este mundo, você não toma a forma deste mundo, mas você renova, transformai-vos. Quer dizer, você transforma, você vê que aquilo está errado, mas você não vai fazer aquilo. Você não vai comer aquilo que não presta, irmão. Está entendendo? Desculpe, alguns podem se chocar, quem está acompanhando na internet e tal, mas olha, nós não fazemos festa de Halloween, nós não fazemos Dia das Bruxas. Porque não adianta, mas a cultura está aceitando, as pessoas gostam, mas o que nós precisamos fazer é transformar com aquilo que nós compreendemos da palavra e praticar. Mas não é tomar a forma do mundo. Porque isso não é sabedoria, isso não é prudência,
Isso não vai produzir fruto. Não adianta eu achar que vai ser legal, que mais gente vai vir para a igreja, que mais gente não vai ficar chocado com a nossa opinião. Não adianta, irmãos. Porque o que vai salvar é a palavra de Deus. Se não tiver conforme a palavra de Deus, não adianta eu falar assim, não, a tua vida vai ficar melhor, tal, né? Não adianta. A pessoa pode vir e enriquecer, né? Mas Jesus falou o quê? Que proveito há em um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a vida eterna? Não adianta. Não adianta você ensinar as pessoas a ganharem a vida, a terem sucesso. Não adianta. Não adianta você ficar ensinando as pessoas a enriquecerem se tiver que negar o Evangelho, te negar a Cristo. Não adianta. Ah, mas a pessoa está enriquecendo, está fazendo isso, está indo bem, mas está dentro da palavra? Está se convertendo a Deus? Ah, não. Então, tudo isso vai passar. Vai ganhar o mundo. Mas e aí? E aí, quando a pessoa chegar diante de Deus, como é que vai ser? Por isso que ele fala assim, olha, no verso 3 de Romanos 12, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, mas antes compense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. A medida com moderação, ou seja, com prudência, com sabedoria. Ou seja, não queira mudar para se adaptar ao mundo. Não adianta, irmãos. Não vai trazer proveito nenhum. Ainda que você agrade as pessoas. Está entendendo? Mas isso Deus já deu para nós. Então, deu sabedoria, prudência. No verso 9, voltando para Efésios 1. Então, tudo isso é que Deus nos deu. O amor, ser poder de ser filho, a redenção, remissão dos pecados, a sabedoria, prudência, desvendando o mistério da sua vontade. Então, isso aqui é a revelação. Deus já nos concedeu que você consiga discernir qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Então, se você se alimenta com sabedoria, com prudência, você vai fazer o que essa alimentação vai fazer com você? Você vai saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Só o que muita gente chega para o pastor e pergunta, pastor, eu preciso saber o que Deus tem o plano para mim, qual que é o meu chamado, qual que é a minha visão, tal. A primeira coisa que o pastor vai perguntar, você tem lido a Bíblia? Ah, tenho. Tenho. Que livro que você está lendo? Ah, eu estou lendo aqui 1 João. Até onde você conseguiu ir? Ah, eu li até o primeiro versículo. Do verso 1, verso 1. Mas e os outros? Ah, não, ainda não, mas porque foi tão lindo esse primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ai, que lindo. Puxa vida, meu coração. Eu leio todo dia esse versículo e fico, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo dia eu leio esse versículo. Eu falo, que bom, mas... E os outros versículos desse salmo? Ah, não cheguei lá até ainda, porque eu choro todo dia, pastor. Janeiro eu li, mas olha, é lindo. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Começo a chorar, pastor. Puxa, que bênção, irmão. Mas o choro pode durar uma noite, A alegria vem para amanhã. Então, quer dizer, você está chorando, precisa alguma coisa a mais, para você não ficar só ali no choro, no versículo. Por quê? Irmãos, sem sabedoria, sem prudência, não vai se descobrir qual é o mistério da vontade de Deus para a sua vida. Não adianta.
Ou seja, se nós não examinarmos as Escrituras para sabermos o que Deus tem para nos corrigirmos, o mistério que Deus tem para a sua vida, né, o chamado, a tua eleição, aquilo que Deus, o instrumento que você vai ser na mão de Deus, você não vai ter essa revelação. Então não dá para pular, que muita gente faz, né? Eu quero pular do alimento, do leite para a alimentação. Como é que a gente faz esse salto, né? Vou tomar uma vitamina, um comprimido, alguma coisa que já dá um power, não sei o que lá, uma Advanced Plus, né, tal. Quer dizer, você vai, vou injetar alguma coisa direto na minha veia, né, para você se alimentar sem ter sem mastigar, o que vai acontecer? Vai injetar alguma coisa. Mas quando você injeta alguma coisa, você tem controle sobre aquilo que está sendo injetado na sua vida? Você consegue examinar? Não consegue. Então, aí muitas pessoas estão deixando de se alimentar e passando a deixar ser injetado. Injeta aí, tá? Legal, hein? Bacana. Mas e aí? Qual o entendimento? O que isso vai adiantar? Não vai produzir nada de bom. Estão entendendo, irmão? Né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Nele, digo, do qual fomos também feito herança. Eu queria chegar nessa parte da herança, mas acabou o meu tempo, né? Então, o que acontece? Todas essas coisas que nós vamos receber, saber a vontade de Deus e entender que todas as coisas convergem para Cristo, né? Então, por isso que quem está de fora da igreja fala assim, o crente é bitolado, tudo que vai falar, não, é Cristo. É Cristo, Cristo. Parece, não, é uma coisa só fala de Deus, né? Jesus Cristo, tal, Espírito Santo. No final termina em tudo isso. Por quê? Porque tudo que nós vamos fazer e todas as decisões vai convergir em Cristo. Porque essa é a sua palavra. Amém? Essa é a sua vontade. Né? Aquilo que vai entrar em nós, conforme a tua palavra, vai convergir para a glória de Deus. Né? E aí, Deus, nós somos o quê? Feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que fez conforme a vontade do seu conselho, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, a vontade de Deus, a bênção de Deus, é que nós sejamos uma herança. Uma herança, ela abençoa quem? A outras pessoas. Amém? Então, Deus nos escolheu em Cristo para nós sermos filhos de Deus e sermos feito herança. Ou seja, aquele que recebe a nossa palavra, nosso testemunho, recebe a Cristo. Então, tem gente que quer receber a Deus, mas não quer receber os crentes. O que vai acontecer? Vai receber a Deus? Por quê? Porque se não receber a Jesus, não vai receber a Deus. A pessoa fala, não, eu quero receber a Deus, mas não quero saber de Jesus Cristo. Vai receber a Deus? Não, segundo a palavra de Deus, não. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas para convergir em Cristo. Então, não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Só através de Jesus.
Porque não dá para receber a Deus sem Jesus Cristo. Não dá para receber a Deus através de um nome de algum ídolo, de alguma deusa, de qualquer outro nome. Por quê? Porque não tem como receber a Deus sem receber a Jesus. Amém? Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, nós somos feitos herança, né? Mateus capítulo 10, verso 40, Jesus ele fala assim, olha, quem vos recebe, a mim recebe. A mim me recebe. 10, 40. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem recebe aquele que me enviou. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, nós somos enviados por Jesus, somos feitos herança, e a pessoa precisa receber, porque há uma conversão, né? Alguém se converte, por quê? Porque ouviu a palavra de Deus de alguém que se converteu, que é discípulo de Jesus. Então, se ela recebeu um discípulo de Jesus, então aí Jesus vai se manifestar, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Jesus está. Amém? Então, se tiver as pessoas reunidas e nenhuma delas conhece Jesus, como é que vai acontecer ali? Não vai acontecer nada. Estamos aqui, nenhum é crente, nós vamos buscar a Deus e Deus vai... O que vai acontecer? Se essa reunião for fervorosa, Deus vai falar assim, chama alguém para vir aqui, chama alguém que é meu discípulo, por favor. O que aconteceu com Pedro? Cornélio estava reunido na sua casa, adorando ao Senhor, tal. Aí o anjo do Senhor apareceu e falou assim, então, Cornélio, suas orações estão sendo ouvidas, sabe o que vocês precisam? Ir lá chamar Pedro para ouvir o que ele tem a dizer. Por quê? Porque precisa receber alguém que se converteu para se converter, para receber a Jesus. É assim. Alguém que transmitir a palavra, que crê na palavra que está transmitindo. Aí vai ter a transformação. É o que Jesus está dizendo. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser ele meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, nós somos feito herança, né? Ou seja, outras pessoas vão receber o Evangelho através de nós. Amém? Então, significa que nós precisamos comer da palavra para ensinar, para falar, para testemunhar. Amém? Para que haja uma conversão verdadeira, né? Muitas pessoas querem ouvir de Deus mas não ouvir de um cristão, de uma pessoa que se converteu. E o Evangelho precisa ser ouvido de alguém que creu no Evangelho, que crê na palavra. Se você está ouvindo a palavra de alguém que não crê na palavra, não vai produzir a salvação. Por isso é necessário nós congregarmos, nós ouvirmos, nós nos reunirmos, nós nos humilharmos e entendermos que precisamos receber de alguém. Amém? É isso que Jesus está dizendo, olha, isso é a recompensa. Então, aquilo que nós precisamos, né, nós precisamos receber de alguém. E aqui, Jesus está dizendo, eu estou enviando vocês,
e quem receber vocês, me recebe. Né? Então, quando Jesus foi questionado se ele era o Filho de Deus, né, e Jesus falou assim, vocês querem saber? Então, eu vou dizer assim, me responda uma pergunta. João Batista, o que ele estava fazendo? O batismo dele era do céu ou era dos homens? Né? Significa o quê? O batismo era uma... que João Batista estava fazendo. Era uma ordem de Deus que João Batista tinha que fazer aquilo ou era uma iniciativa dele? Aí ele fala assim, poxa, mas se nós falarmos que era do céu, aí Jesus vai perguntar, então por que não crestes? Se vocês sabem que é do céu, por que vocês não creram? Aí ele fala, então a gente não pode responder isso, né? Porque a gente... Como que eu vou negar a Deus? Aí eles falam assim, então não sabemos. Então, beleza, então nós sabemos. Né? Então o ser humano inventou uma boa saída para tudo. Não sei. Olha só que legal. Então, Deus existe? Não sei. Eu vou viver agora sem... Deus existe? Seria importante saber, né, se Deus existe ou não, né? Mas então o que eu vou fazer? Não sei. É importante seguir a Cristo? Não sei. Né? Então, aí vem com o pensamento para quê? Para chegar no juízo final. Se tiver juízo final, eu vou dizer o quê para Deus? Não sei. Ninguém me disse nada. Mas o que a palavra de Deus diz? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem nenhuma palavra. Então, toda a natureza vai dizer, Deus que me criou. E o homem vai dizer o quê? Que ele veio da onde? Né? Ele vai ficar sem desculpa. Não adianta dizer que não sei. Não vai resolver. O que resolve é conhecer a Deus. O que resolve é conhecer a palavra. Não resolve ganhar o mundo inteiro. Não resolve conquistar territórios. Não resolve ter o poder, o governo sobre outras pessoas. O que resolve em nossas vidas é nos submetermos a Deus e reconhecermos que todo o poder pertence a Deus. Amém? Vamos encerrar. Todo o poder pertence a Deus. Eu passei para o louvor da sua glória. Efésios 1, verso 12. Para louvor da glória de Deus, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que antemão esperamos em Cristo. Então, tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Porque Ele tem todo o poder. Né? E Ele nos conserva em vida. Ele nos dá o alimento. Ele dá toda a provisão. Ele cria todos os mecanismos para que nós sejamos sustentados. Amém? A terra, tudo que Deus criou, Ele garantiu que nós tivéssemos uma habitação, um alimento, estações do ano, tempo para cada coisa, tempos para cada fruto específico. Deus preparou e as coisas, elas se mantêm em ciclos para que nós sejamos alimentados, sustentados. Né? E por isso nós podemos confiar no Senhor, que Ele renova a terra. Ainda que haja tempo de seca, há tempo de chuva e renovação. E assim nós podemos crer que a graça do Senhor nos basta. Amém? Deixe o poder de Deus se aperfeiçoar na sua vida, ainda que você esteja passando por lutas. E Paulo demonstrou isso na vida dele. Ainda que ele estava passando por lutas, a graça do Senhor renovava, o poder do Senhor renovava na sua vida.
Amém? Convido você a ficar em pé, você que pode.